E aí, seguidores, tudo bem com vocês? Então, relembrando a aula passada do Eduardo e da Anne, se você não assistiu, você vai lá e assiste, porque ficou muito legal. O tema da aula era: você pagaria o preço? Para a Bíblia chegar até a gente hoje, para a Palavra de Deus chegar até aqui no Brasil, especificamente, teve que passar por muitas coisas, muitas pessoas tiveram que passar por muitas coisas. E perseguição, morte, para a Bíblia chegar aqui na nossa língua, teve muito tempo para ela ser traduzida, envolveu várias pessoas, então assim, todas elas pagaram um preço para que hoje a gente pudesse ter a palavra de Deus na nossa língua, sem perseguição, sem ninguém entrando na nossa casa e matando ninguém. Então, esse preço, por enquanto, a gente não teve que pagar e não tem que pagar. E entrando na aula de hoje, no assunto de hoje, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Deus ele nos deu a responsabilidade para a gente fazer alguma coisa com o que a gente aprende da Bíblia, né? Na escola, na igreja, em casa. E o que a gente tem feito com esses ensinamentos? Para quem a gente tem levado? O que isso tem gerado na gente e nas outras pessoas? Hoje vamos aprender sobre a parábola. Hoje vamos aprender sobre a parábola do semeador. Você já ouviu falar nessa parábola? É claro. Mas antes, vamos aprender o que é parábola, né? Se você é cristão ou já foi na igreja, provavelmente você já escutou muitas vezes isso, de a parábola do semeador, a parábola do joio, a parábola da mostarda. Jesus usa muito esse tipo de texto, esse tipo de história, para poder trazer as verdades do reino de Deus aqui para a terra, para que a gente possa entender melhor isso. Ele usa as coisas do cotidiano das pessoas daquela época, né, da cultura dele, que ele estava lá inserido naquela época, para poder trazer as verdades, os mistérios do reino de Deus. Então Deus usa essas parábolas para poder revelar os mistérios do céu. E Deus tem isso, ele quer revelar, ele quer mostrar pra gente as coisas, os mistérios espirituais, ele quer que nós entendamos ele. Mas existe um tipo de coração, e é isso que a gente vai aprender aqui hoje, os tipos de coração, que ele revela esses mistérios. Não é para qualquer pessoa, é para aquelas pessoas que olham para o céu com humildade, que está cansado dessa vida que a gente acaba levando, uma vida de qualquer jeito, sem respeito nenhum, dessa curiosidade sem sentido, de querer ficar desafiando todo mundo e todos e qualquer coisa é motivo para colocar para baixo mesmo, para tudo tem que ficar levando pro lado ruim da coisa. Então, esse tipo de pessoa que tem esse coração humilde, esse coração quebrantado, é essas pessoas que Deus gosta de revelar os seus mistérios, de entregar a sua palavra. Deus conta os seus segredos, ele revela os seus mistérios para quem quer acolher o reino de Deus e Jesus, o sacrifício de Jesus, para quem realmente deseja ouvir a sua voz e lhe dar atenção. É esse tipo de gente, é esse tipo de coração que os seguidores de Jesus têm. E é por isso que eles são felizes. E a parábola de hoje, como eu disse no começo do vídeo, é sobre o semeador. Eu vou ler aqui para vocês, essa parábola está em Mateus, capítulo 13, do versículo 3 ao versículo 9. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Tem gente que interpreta essa parábola como 4 tipos de pessoas. Eu prefiro, e hoje a lição fala disso, sobre 4 tipos de corações. E em algum momento da nossa vida, a gente vai passar por esses 4 tipos de experiência. O primeiro tipo de semente é aquela que cai na beira do caminho e logo vem as aves e comem ela.
Mais para frente, Jesus vai explicar o que isso quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. E o que isso quer dizer? Quando a gente recebe o Evangelho, quando a gente aceita Jesus, a gente tem que meditar na palavra, a gente tem que estudar, a gente tem que investigar, a gente tem que procurar compreender tudo que a palavra de Deus nos diz. Deixar que ela penetre, que ela entre na nossa vida e na nossa alma, que nós possamos olhar para a palavra de Deus, para a Bíblia, e ver como se fosse um espelho, o que tem aqui que eu posso mudar em mim, como é que eu posso, o que tem aqui na Bíblia que eu posso mudar na minha vida para agradar a Deus. É isso, a gente... Antes da palavra ela passar pela nossa boca, ela tem que passar pelo nosso entendimento. A gente tem que saber o que a gente está falando, a gente tem que saber em que a gente está crendo. Como diz John Stott, crer também é pensar. E os seguidores de Jesus concordam com ele. O segundo tipo de coração é referente a sementes que caíram no meio das pedras. Elas não tinham raízes, então quando elas cresceram, elas logo se queimaram e secaram, porque a terra ali não era funda, não tinha onde ela se firmar. E Jesus explica da seguinte maneira: as sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são pessoas que ouvem a mensagem e aceitam logo com alegria. Mas duram pouco, porque não têm raiz. E quando, por causa da mensagem, chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam sua fé. E esse tipo de coração, o que significa? O Evangelho, quando ele é anunciado com intensidade, com honestidade, ele sim é encantador, ele cativa o coração. Alguém que morreu por mim e me ama a ponto de fazer todo o sacrifício que Jesus fez. É incrível isso, e que ele tem um amor incomparável, ele pode me dar o que eu desejar, mas isso não, a gente não pode confundir isso como se o Evangelho fosse um cofrinho particular ou uma colônia de férias, a Disneylândia, porque tudo que a gente recebe é no coletivo, não é no particular. O reino de Deus é para todos, ele não é individual. O reino de Deus é um reino de paz, sim, ele é um reino de prosperidade, mas ele é um reino coletivo. É um evangelho que ele confronta a sociedade, ele vai tudo contra o que a gente acaba aprendendo lá fora, que as pessoas costumam dizer. As pessoas que vêm buscando prosperidade individual não vai achar isso. Então, quando vem alguma perseguição, quando vem alguma coisa, elas logo vão atrás daquilo, porque aquilo é mais fácil é mais fácil do que você ir contra tudo que todo mundo diz. E os seguidores de Jesus, eles vivem isso, eles vivem entre o encantamento do evangelho e a hostilidade dos reinos contrários, né? Que vai contra os valores do seu. E a terceira semente é aquela que caiu no meio dos espinhos, que logo os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. E Jesus vai explicar da seguinte maneira: outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações desse mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem. E essas pessoas não produzem frutos. Que tipo de coração é esse? O que isso quer dizer? Esse tipo de coração, Jesus está se referindo às pessoas que elas aderem, né? Que elas querem fazer parte do reino de Deus, mas para ter alguma coisa ou para não perder nada. É aquelas pessoas que querem fazer parte, que querem participar ali, mas elas não querem abandonar a vida dela, a vida que elas levavam. Elas não querem fazer sacrifício nenhum, renúncia nenhuma. Se você começa a caminhar em direção ao reino de Deus e quer fazer parte disso, a gente tem que estar pronto a fazer renúncia, tem que saber que a gente vai ter perda, a gente vai ter que fazer sacrifício, e quando nós não assimilamos isso, quando a gente não entende isso, as riquezas, tudo que às vezes nós entendemos até um pouco errado de alguns versículos da Bíblia,
acaba sufocando essa semente e tornando ela improdutiva. Você não consegue dar fruto, porque você está preso com as preocupações dessa vida e com o engano das riquezas que tudo traz. Então, quando a gente acaba não vendo isso, acaba achando que o evangelho às vezes é até uma mentira. Não, não foi isso que eu entendi, não foi isso que me falaram. Porque quando você caminha em direção ao reino de Deus, é como eu disse um pouco atrás, numa outra semente, tudo é coletivo. A gente tem que saber que o que a gente tem não é nosso. E nós temos que dividir sim, a gente tem que ajudar o próximo. A gente tem que olhar para o outro com amor. Os seguidores de Jesus, eles entendem que você doar, você compartilhar, isso torna mais rico, isso é a nossa riqueza. É em ser solidário, não em você procurar riqueza só para si e querer conquistar e ganhar. Não é essa a mensagem que Jesus traz, até porque a gente não vai levar nada dessa vida. E a última semente é aquela que caiu em terra boa, é o nosso quarto tipo de coração, que Jesus vai explicar da seguinte maneira. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita, uma 100, outras 60 e outras 30 vezes mais do que foi semeado. Depois de falar desses outros 3 tipos de coração, do coração que cai na beira da estrada, Coração que cai na beira da estrada. Que nasce entre os espinhos. Maravilha. Meu coração na beira da estrada tá lascado. Quase um The Walking Dead isso. Ai, ai. e o nosso quarto e último tipo de semente é aquela que caiu numa terra boa. É o coração que recebe a palavra, ele entende o que a palavra quer dizer, entende as suas implicações, que temos perseguição sim, que a gente vai contra tudo que a gente acaba aprendendo, que a prosperidade ela é coletiva, que você ser rico é você poder ajudar as outras pessoas, não você querer tudo para si. É uma pessoa que se compromete, que ela está disposta a pagar o preço e que sabe que o reino de Deus é um reino de alegria e é um reino de paz e que tem isso disponível para todos. Os seguidores de Jesus, eles entendem tudo isso, eles abraçam essa proposta do reino de Deus e é por isso que frutificam, é por isso que dão frutos de 100, 60 e 30 por um. E aí lembramos do Salmo 119, do versículo 11, que diz que eu guardo a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então aquele que guarda a palavra de Deus no coração, que entende, que pesquisa, que medita na palavra, e ele vai dar frutos, assim como na parábola do semeador, que é da semente que caiu em terra boa e frutifica. Bom, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham entendido essa parábola. Na nossa leitura, que a gente está procurando fazer, a leitura da Bíblia toda, né, esse ano, muita gente falou que a parte que mais gostou quando leu dos evangelhos foi essa parábola, a parábola do semeador. É uma parábola interessante, sim, é uma parábola que a gente tem que procurar se enxergar nela. Que tipo de coração está sendo meu ultimamente? E o que eu posso fazer para poder mudar isso? Se eu tenho o coração que caiu na beira do caminho, se eu tô meio lá, meio cá, no meio das pedras, no meio dos espinhos, em qual fase eu tô? Ou eu já consegui chegar nessa fase que aonde a semente cai, ela dá fruto. Espero que vocês tenham entendido, que vocês busquem ser o tipo de coração que dá frutos, que vocês possam ser a semente que caiu em boa terra. Gente, eu baseei essa aula nesse livro aqui. Ele chama Talmidim, do Ed René. Ele é muito bom, ele é muito legal, ele é um pouco grande, mas ele é de devocional, então você lê um versículo por dia e, assim, ele esclarece muita coisa, eu gostei muito dele. E até a última vez que eu vi, ele estava na promoção na Amazon. Então, ele estava R$19, então dá uma olhadinha lá, porque ele é muito bom, vale muito a pena ter esse livro. Eu também queria agradecer a todo mundo que está apoiando a gente, que se inscreveu no nosso canal. Eu queria pedir para vocês continuarem compartilhando os vídeos, se inscrevendo, porque isso ajuda a gente a
chegar em outras pessoas, a esclarecer outras pessoas também. E é isso. Muito obrigada. Comentem aqui algum assunto que vocês querem que tragam, né? A gente tem um outro quadro também que fala sobre os personagens da cultura pop, se tem algum herói, se tem alguém que você acha interessante, que você não consegue pensar em alguma maneira de como que aquele personagem pode se encaixar na minha vida cristã, dentro da Bíblia. Então manda pra gente que a gente vai tentar fazer um vídeo e trazer aqui pra vocês. Tchauzinho!